Um vazamento inesperado. Um pai que nunca imaginou ouvir o nome do filho ser novamente mencionado numa reunião no palácio. E agora, o príncipe Harry regressa apressadamente à Grã-Bretanha após uma revelação que abalou profundamente as duas famílias. A fuga de informação sobre o briefing de inverno. Era um pouco mais de 9 horas de uma manhã escura de dezembro, quando o primeiro tremor passou pelo palácio de Buckingham. O ar lá fora carregava aquela densidade cinzento-azulada peculiar ao final do inverno, aquela que paira sobre os portões como um aviso. No interior do palácio, tudo voltava ao ritmo habitual. Assessores consultavam agendas, secretários particulares transitavam entre gabinetes, a equipe de segurança trocava informações discretamente. Mas, no segundo andar, numa sala de conferências geralmente reservada para as reuniões de inverno de rotina, algo tinha corrido terrivelmente, impossivelmente mal. O dossiê de informação estava no centro da longa mesa de mogno, impresso apenas alguns minutos antes. Deveria resumir os assuntos internos da semana, os compromissos públicos, a correspondência internacional e as atualizações logísticas antes do Natal. Nada de dramático, nada de anormal. Contudo, à medida que os assessores mais graduados se reuniam em torno da mesa e começavam a folhear as páginas, a atmosfera mudou. Um silêncio profundo percorreu a sala, tão cortante que penetrou o ar viciado da manhã. Foi o secretário particular adjunto que se apercebeu disso primeiro. Uma página enterrada no meio da pilha, secção 4, subsecção B. Um conjunto de linhas que não reconheceu, um título que nunca tinha visto num relatório de inverno. Archie Harrison, Mountbatten, Windsor. Apontamentos educacionais, confidenciais. A sala ficou congelada. Durante 5 segundos inteiros, ninguém falou, ninguém respirou, ninguém ousou virar a página. Não fazia sentido nenhum. Archie era agora um estudante americano, vivendo a milhares de quilômetros de distância. A sua educação era particular, independente da supervisão real. Não deveria haver qualquer motivo para que o seu nome aparecesse num documento interno do palácio. De onde veio isto? Alguém sussurrou. Ninguém respondeu. Um mau pressentimento apoderou-se de todos, enquanto os assessores trocavam olhares, cada um mais inquieto que o anterior. O chefe do gabinete da Casa Real virou a página com a cautela de quem espera uma explosão. O que se seguiu foi pior do que qualquer um deles temia. Uma breve nota sobre os detalhes do currículo, uma visão geral das transições institucionais e uma referência arquivada para um ficheiro relativo ao período de transição anterior a 2020. Informação que deveria ter sido apagada ou formalmente transferida para fora do sistema real há anos. Uma violação, não externa, mas interna, do tipo que destrói a confiança para sempre. Uma jovem arquivista digital, pálida, trêmula, mal completava o seu primeiro ano de trabalho, foi imediatamente chamada. Ela examinou o documento com os olhos arregalados. Explicou, com a voz trêmula, que durante uma reorganização interna de arquivos históricos de família no final de novembro, uma pasta digital com a etiqueta errada, do início de 2020, tinha sido desbloqueada temporariamente para indexação entre departamentos. O documento continha notas de transição redigidas nas semanas em que os Sussex negociavam os seus termos de saída. Notas que deveriam ter sido apagadas, mas que, em vez disso, foram arquivadas incorretamente, seladas eletronicamente e esquecidas. Até agora. Os auxiliares sentiram a temperatura da sala baixar. Isto não foi uma falha de segurança, foi um erro institucional da mais alta ordem. Um alto funcionário pressionou as palmas das mãos contra a mesa, inclinando-se para a frente como se estivesse a equilibrar-se contra o peso do momento. Se ao menos uma linha disto circular para além destas paredes, disse em voz baixa, teremos uma crise que fará com que a primavera de 2020 pareça tranquila. Outro assessor engoliu em seco. Sua Majestade sabe? Ainda não, foi a resposta. Mas saberá. Lá fora, através da janela, os ramos nus roçavam suavemente no vidro, um lembrete do inverno a que a monarquia não podia escapar. A rainha dissera um dia que as tempestades chegam silenciosamente antes de chegarem com estrondo. E todos perceberam que era ali que reinava o silêncio. Em poucos minutos, o documento foi recuperado, trancado e escoltado segundo um protocolo geralmente reservado aos assuntos de Estado. Os telefones foram colocados com o ecrã virado para baixo sobre a mesa e as portas foram fechadas. A decisão foi tomada. O rei deve ser informado antes do fim da manhã. Sem fugas, sem sussurros, sem interpretações erradas.
O assunto era demasiado volátil, demasiado sensível, demasiado pessoalmente ligado a um príncipe que já tinha rompido quase todos os laços oficiais com a instituição, tendo detido, por acidente, informações privadas do seu filho. Enquanto os assessores se dispersavam, o secretário particular adjunto permaneceu na sala, encarando a mesa onde o dossiê estivera momentos antes. Ainda sentia o arrepio, o nome que ninguém esperava ver, o erro que ninguém conseguia desfazer. Noutra parte do palácio, o rei Carlos preparava-se para um dia de reuniões de rotina, sem saber que, dentro de 1 hora, se depararia com uma brecha capaz de reabrir feridas que a sua família jamais cicatrizara. Porque, na tranquilidade invernal do palácio de Buckingham, um único arquivo extraviado despertara uma tempestade, e 3 minutos depois o mundo começaria a senti-la. Como os documentos de Archie passaram a ser propriedade do palácio. O pânico que se espalhou pela sala de reuniões de inverno não surgiu apenas da presença do nome de Archie num documento interno. Surgiu de algo muito mais perturbador. Algo que obrigou os conselheiros mais próximos a confrontar uma verdade que o palácio tentara esquecer. Os registros escolares de Archie nunca deveriam ter chegado perto do palácio de Buckingham. Não em 2024, não depois da saída do Sussex, não depois das várias etapas da separação legal que acompanharam a decisão de Harry e Meghan de começar uma vida longe da sombra da família Windsor. No entanto, ali estavam eles. Para compreender como isto aconteceu, o palácio teve de recuar aos meses nebulosos e caóticos do início de 2020, quando a monarquia estava a ser remodelada em tempo real. As negociações de saída, conhecidas internamente como a transição de Sandringham, desenrolaram-se a um ritmo e com uma complexidade nunca vistos desde a crise da abdicação de 1936. As reuniões coincidiram com os briefings de emergência. Os departamentos correram contra o tempo para elaborar novos protocolos durante a noite. Algumas divisões atualizaram os seus sistemas, outras congelaram-nos. E neste frenesim, certos arquivos, notas específicas e certos documentos de transição acabaram por se perder. O arquivo de Archie foi um deles. Nos primeiros tempos de vida, o protocolo real ditava que qualquer criança na linha de sucessão, por mais distante que fosse na prática, tivesse um dossiê provisório no escritório da Casa Real. Era uma relíquia de regras antigas, do tipo estabelecido na década de 1980, quando a digitalização remodelou a gestão dos registros reais. Estes dossiês não eram arquivos pessoais, mas modelos estruturais concebidos para antecipar futuras considerações educativas, cerimoniais e logísticas, caso a criança permanecesse no sistema real. A maioria eram simples apontamentos, formalidades, nada mais. Mas quando Harry e Meghan se afastaram em 2020, a sua saída desencadeou uma reação em cadeia que o palácio não estava preparado para gerir. Os sistemas internos tiveram de determinar quais os registros a arquivar, quais a apagar e quais a transferir para a proteção da privacidade. Em teoria, isto deveria ter sido simples. Na prática, foi complicado por questões políticas, emocionais e por uma instituição que lutava para compreender um tipo de mudança que nunca tinha enfrentado antes. Enquanto os departamentos tentavam encerrar os processos relacionados com Sussex, uma assistente administrativa, sobrecarregada e exausta, navegando por um arquivo digital criado décadas antes, classificou incorretamente o dossiê provisório. Em vez de ser marcada para eliminação ou transferência, foi arquivada numa fila transitória reservada para atualizações não resolvidas. O erro foi pequeno, invisível e logo esquecido. Mas os sistemas digitais não esquecem, esperam. E 4 anos depois, quando o gabinete do soberano iniciou uma reindexação de rotina dos arquivos arquivados, um processo realizado todos os invernos, a pasta esquecida ressurgiu. Pior ainda, devido a um filtro mal aplicado, os seus metadados foram fundidos com os protocolos de indexação do ano em vigor. O que significa que, quando o pacote de informação de inverno foi gerado a 4 de dezembro, o sistema reconheceu o dossiê como informação contextual ativa e inseriu-o no resumo da secção 4. Um erro construído a partir de um erro construído a partir de um erro. Quando o rei Carlos foi informado, a explicação já estava pronta, mas ninguém se atreveu a suavizá-la. A verdade era demasiado crua, demasiado frágil. A monarquia, instituição construída sobre a precisão e a continuidade, tropeçou no seu próprio esqueleto processual. No gabinete do rei, o arquivista-chefe estava de pé com as mãos firmemente entrelaçadas atrás das costas, como se tentasse impedir que o peso do momento lhe escapasse por entre os dedos. Vossa Majestade,
disse ele suavemente. Os registros nunca deveriam ter permanecido. Deveriam ter sido descartados durante a transição de Sussex, mas os protocolos da época eram obscuros. Alguns departamentos agiram antes de outros. Isso criou lacunas. Charles ouviu num pesado silêncio. O seu semblante não se alterou, mas os presentes puderam ver o cansaço acentuar-se nos seus olhos. Passara o último ano a lidar com escândalos, reestruturações e conflitos internos. Ser confrontado agora com uma falha envolvendo o seu neto, que poderia ser interpretada como descuido ou intromissão, era quase demasiado para assimilar. Qual o grau de sensibilidade do material? Perguntou Charles. O arquivista hesitou. Mínima, senhor. Apenas anotações. Mas qual a implicação? Sim, o rei interrompeu, fechando os olhos por um instante. A implicação é catastrófica, porque a questão já não era simplesmente o conteúdo do ficheiro, mas antes o facto de ele existir. Na Califórnia, Harry passou anos a construir uma vida definida por limites claros, conquistados com muito esforço e ferozmente protegidos. Cada entrevista, cada processo judicial, cada decisão que tomou desde que se afastou do caso foi orientada por uma única ideia: proteger a sua família da instituição que o criou. E agora o palácio tinha de lidar com uma verdade que o atingiria mais profundamente do que qualquer manchete. A monarquia ainda guardava vestígios do seu filho, não por malícia, mas por negligência burocrática. E numa família onde as feridas já eram profundas, a negligência podia ferir tão intensamente como a intenção. Ao meio-dia, o palácio já tinha redigido a sua resposta interna. Mas nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação processual poderia desfazer o facto de um documento contendo o nome de Archie ter circulado entre 10 pessoas dentro do corpo administrativo da coroa. 10 pessoas? Muitas! E a milhares de quilômetros de distância, um pai estava prestes a descobrir que a instituição de que se afastara nunca abandonara completamente o seu filho. Tempestade mediática, como a fuga atingiu o mundo exterior. O palácio esperava conter a brecha. Esperavam que a descoberta permanecesse confinada aos corredores silenciosos e gelados do Palácio de Buckingham. Tratada discretamente, absorvida internamente, esquecida antes do amanhecer do dia seguinte. Mas em instituições tão antigas, o silêncio é algo frágil, quebra-se facilmente. E naquela manhã de dezembro, tudo se desmoronou mais depressa do que qualquer um esperava. Tudo começou com uma única mensagem. Um alerta interno enviado do gabinete da Casa Real para um conselheiro sênior no Palácio de Kensington. Uma mensagem que deveria ter permanecido encriptada e invisível. Mas o assessor, correndo entre reuniões, encaminhou o alerta para uma caixa de entrada secundária gerida por um funcionário júnior. Um simples deslize. Um momento de erro humano. Quando a mensagem chegou à caixa de entrada secundária, o excerto anexado, um cabeçalho editado que fazia referência às notas educativas de Archie Harrison Mountbatten Windsor, já não estava protegido pela firewall segura do palácio. Durante 20 minutos, esteve vulnerável. E nesses 20 minutos, foi visto, não pela imprensa, não por um observador externo, mas por um funcionário externo com ligações a um investigador de média. E foi só isso. Pouco depois das 2:30 dessa tarde, um jornalista de um veículo de comunicação britânico de média dimensão, conhecido por detetar tensões no palácio com uma precisão quase sobrenatural, recebeu uma denúncia. Não um documento. Não se trata de um ficheiro-ponto, apenas um sussurro de uma manchete. Resumo interno do palácio contém referências sensíveis à educação de Archie. Sem detalhes. Sem contexto. Apenas o suficiente para despertar o apetite. Às 4 horas, os telefones da redação não paravam de tocar. Os editores discutiram sobre a redação. As equipas jurídicas alertaram para a necessidade de cautela, mas a oportunidade era irresistível. As notícias sobre a família real em dezembro tiveram sempre grande impacto. Mas tudo o que envolvesse Harry, Meghan ou os seus filhos fazia as métricas dispararem em questão de minutos. Às 5h30, surgiu a primeira manchete online, formulada com cautela e envolta em especulação. Um documento predial do palácio menciona, alegadamente, a educação de Archie. O Palácio de Buckingham recusou comentar. Era vago, técnico, fácil de descartar. E foi exatamente por esse motivo que se propagou como fogo em palha seca. Em 10 minutos, 2 dos principais tabloides britânicos repercutiram a notícia, cada um acentuando ainda mais o tom. A história transformou-se de um sussurro num escândalo latente. Os comentadores começaram a fazer perguntas incisivas. Por que razão o palácio teria tais informações? As regras de privacidade tinham sido violadas?
Os dados de Archie ainda estavam armazenados nos sistemas da realeza. Às 18h15, as emissoras americanas aperceberam-se. Foi a Columbia Broadcasting System que primeiro interrompeu um programa de late night com um boletim de notícias de última hora. A Channels News Network convidou um analista da realeza para comentar em direto, e em menos de uma hora, a história espalhou-se pelas redes sociais, impulsionada pelos telespectadores que acompanharam o crescimento de Harry, desde a infância até a conturbada vida adulta, que recordavam a angústia de 1997 e que ainda nutriam simpatia pela longa e árdua batalha de Diana com o palácio. O público americano mais velho, com mais de 50 anos, reagiu com particular intensidade. Para eles, a ideia de que os registros reais envolvessem uma criança que agora vivia fora da instituição parecia uma repetição da história, o passado invadindo o presente. Precisamente aquilo a que Harry tentara escapar. Às 8 horas, em Nova York, a narrativa tinha mudado completamente. Já não se tratava de um documento arquivado incorretamente. Tratava-se de uma alegada quebra de confiança. O correspondente sênior da Channels News Network proferiu a frase que ecoaria pela noite. Isto não é um erro. É um símbolo. Um símbolo que explica por que é que o príncipe Harry partiu. Em Londres, os funcionários do palácio sentiram o mundo desabar sobre eles. Os telefones não paravam de tocar. Os ecrãs atualizavam incessantemente. Os assessores de imprensa redigiam, reescreviam e abandonavam declarações que já não pareciam suficientemente convincentes. Dentro da sala de comunicações do palácio, a equipa de William agiu rapidamente. Compreendiam como as narrativas se cristalizavam. Uma vez que a conversa americana definisse um enquadramento, a Grã-Bretanha seguiria o exemplo. E quando a Grã-Bretanha seguiu o exemplo, a monarquia enfrentaria uma crise muito maior do que um simples deslize administrativo. Às 9h30, os comentadores no Reino Unido debatiam abertamente se o palácio tinha retido informações sobre os filhos de Harry de forma consciente. Alguns manifestaram-se em tom ponderado. Outros manifestaram indignação, mas o tom era inconfundível. A monarquia parecia negligente, antiquada e perigosamente alheia à realidade. Do outro lado do Atlântico, o nome de Meghan começou a ser um dos assuntos mais falados nos Estados Unidos, depois o de Harry e, de seguida, o de Archie. Até os apresentadores de talk shows noturnos entraram na onda, um deles comentando com discreta incredulidade. Como é que um palácio perde o controle de um arquivo sobre uma criança que nem sequer lá vive? Às 22h. Hora de Londres. A história já tinha chegado ao único lugar que o palácio mais temia, a Califórnia. Uma única manchete apareceu nos telemóveis de Harry e Meghan com apenas 20 minutos de diferença. A fuga de informação do palácio pode envolver o histórico escolar de Archie. O mundo já tinha divulgado a notícia antes mesmo de a monarquia ter tido tempo para respirar. No Palácio de Buckingham, a noite de inverno adensou-se. As luzes permaneceram acesas até depois da meia-noite nos escritórios, onde os assessores se movimentavam num silêncio tenso e deliberado. O rei tinha sido informado. William tinha sido avisado. Anne já tinha sido alertada. O departamento jurídico já estava a redigir documentos de emergência, mas do outro lado do oceano, numa casa tranquila de Montecito, um pai fitava um ecrã brilhante com um olhar que o mundo não via há anos. Um olhar que significava que já não ficaria onde estava. Porque, no momento em que o nome de Archie voltou a aparecer no palácio, mesmo que por acidente, a história deixou de ser política, tornou-se pessoal. E Harry estava prestes a agir. A ligação que o fez regressar à Grã-Bretanha. A mensagem chegou a Harry pouco antes do amanhecer em Montecito, numa altura em que a casa ainda estava envolta naquela quietude suave do início da manhã. O oceano lá fora era um borrão escuro e inquieto, e o ar da Califórnia trazia um frio que parecia estranhamente fora de época. Harry estava acordado há horas, um velho hábito de anos de treino militar, agora reavivado pela constante tensão inexplicada. Tinha visto as manchetes na noite anterior, mas fora dormir na esperança de que a tempestade abrandasse até a manhã seguinte. Não tinha acontecido. O seu telefone vibrou 2 vezes. Um número que reconheceu instantaneamente. Londres. Linha privada. Um código do palácio usado apenas quando algo estava profundamente, inegavelmente errado. Atendeu antes do segundo toque terminar. Não houve cerimônia na voz que o cumprimentou. Sem formalidade protocolar. Apenas um conselheiro sênior a falar em voz baixa e cautelosa, como se cada palavra pudesse detonar algo frágil. Senhor, houve um erro no briefing interno. O senhor talvez já esteja ciente.
Mas Sua Majestade achou que se devia ouvir os detalhes diretamente antes que o ciclo mediático se intensificasse. Harry não respondeu de imediato. Sentiu o aperto antigo a espalhar-se pelo peito. O tipo de aperto que não sentia desde os tempos em que a sua vida se dividia entre o dever e o ressentimento. Saiu para o corredor, afastando-se do quarto onde Meghan ainda dormia, do suave zumbido dos aquecedores que aqueciam a casa. Diga-me, disse. A assessora respirou fundo. Um ficheiro de transição do início de 2020 ressurgiu durante a indexação de inverno. Incluía anotações relacionadas com o planeamento educacional inicial de Archie. Nunca houve a intenção de que este permanecesse no sistema. Deveria ter sido destruído. Harry fechou os olhos. De todas as explicações que esperava, esta era de alguma forma pior. Então o palácio nunca desistiu, disse em voz baixa. Mesmo depois de eu ter ido embora. Foi um erro, respondeu o assessor, com a voz tensa. Um descuido processual, não uma retenção intencional. Mas, como surgiu num resumo interno, foi divulgado a vários departamentos. Quantas? Dezembro. 10 a mais. 10 possíveis fissuras numa estrutura que antes guardava cada detalhe da sua vida sem questionamento. O que mais havia no arquivo? Perguntou. Conteúdo mínimo, mas a implicação já está a ser distorcida online. A comunicação social dos Estados Unidos classificou o sucedido como uma violação deliberada. E o que pretende o palácio fazer a esse respeito? Uma pausa, daquelas que revelam mais verdade do que a própria resposta. Estamos a preparar um esclarecimento, mas Sua Majestade acredita que esta conversa não pode esperar. Ele deseja vê-lo em privado. Foi nesse momento que Harry sentiu o chão tremer-lhe debaixo dos pés. Não de raiva, nem de pânico. Com algo mais silencioso e profundo, um instinto que ignorara durante anos. O Guilherme sabe? Perguntou. Sim, senhor. O príncipe de Gales foi informado ontem à noite. Claro que foi. A hierarquia do palácio não mudou, mesmo que Harry a tenha deixado. Quando Harry desligou o telefone, ficou parado no corredor pouco iluminado durante um longo momento, ouvindo o silêncio instalar-se. Depois, caminhou até a cozinha, onde os primeiros raios de sol começavam a espalhar-se pelo chão. Meghan entrou momentos depois, envolta num robe, apercebendo-se de tudo sem ter de perguntar nada. É real, sussurrou ela. Harry assentiu. É pior do que as manchetes. E o meu pai quer encontrar-se. Meghan desviou o olhar, com uma expressão dividida entre o medo e a fúria. Mexeram nas informações do Archie, Harry, mesmo que por acidente. Essa é a linha que disse que não podiam passar. Ele expirou lentamente. Eu sei. E voltará, disse ela suavemente. Não como uma pergunta, mas como uma verdade. Sam, respondeu. Eu preciso de voltar. Porque já não se tratava da monarquia. Não se tratava de títulos de poder ou de ciclos de tabloides. Tratava-se de uma criança cujo nome fora pronunciado numa sala com a qual ela nunca mais deveria ter qualquer ligação. Ao meio-dia, os preparativos estavam em curso. Discretos, sem alarido, um único lugar reservado através dos canais diplomáticos, sem comitiva, sem imprensa, apenas um pai que regressa para confrontar a instituição que o desiludira em tempos e que agora se aproximara demasiado do seu filho. E ao cair da noite, o príncipe Harry estava num voo em direção à Grã-Bretanha, transportando consigo uma tempestade que o palácio não estava preparado para enfrentar. A divisão do palácio, William Catherine e o acerto de contas de inverno. Quando o voo de Harry atravessou o espaço aéreo do Reino Unido, a atmosfera no interior do Palácio de Kensington tinha mudado de uma inquietação silenciosa para uma espécie de vigilância gélida e frágil. O amanhecer ainda não tinha chegado e a propriedade estava coberta por uma fina camada de gelo, daquelas que abafam o som e fazem com que cada passo pareça mais pesado. Mas, lá dentro, a tensão era inegável. William tinha sido informado horas antes. Estava no seu escritório privado, a escuridão do início do inverno pressionando contra as altas janelas. Uma única lâmpada lançava um brilho tênue sobre relatórios recém-impressos, análises de sentimento digitais, projeções de risco e o resumo interno que tinha desencadeado toda a tempestade. O nome de Archie, impresso uma vez, mencionado 2 vezes, o suficiente para inflamar uma tempestade internacional. William pousou os papéis e apertou a ponte do nariz, como se o gesto por si só pudesse suavizar a magnitude do que estava a acontecer. Ele sabia que o Harry viria. Sabia que a transgressão, accidental ou não, tinha ultrapassado um limite que nunca deveria ter sido tocado. Mas o que mais o incomodava não era a raiva de Harry.
mas sim a urgência, aquela que significava que o irmão não viria pedir explicações. Ele vinha em busca da verdade. Catherine entrou sem anunciar a sua presença, um hábito que reservava para os momentos em que a formalidade parecia desnecessária. Vestia um grosso casaco de inverno, o cabelo apanhado frouxamente, a expressão composta, mas carregada de algo mais sereno. "Está confirmado?" perguntou ela. Guilherme assentiu. "Ele já está no ar." Catherine expirou suavemente, a respiração captando a luz do candeeiro como se até o ar estivesse pesado naquela manhã. Ela aproximou-se, os olhos percorrendo os papéis sobre a secretária. "Isto nunca deveria ter vindo à tona", disse ela. "Só pelo momento em que aconteceu, já parece cruel", concordou William. Simplesmente voltou a encarar o documento. O erro de indexação descuidado que reacendera uma narrativa que tinham passado anos a tentar deixar para trás. Sabia o quanto Harry protegia Archie fervorosamente, o quanto desconfiava dos sistemas institucionais e a rapidez com que um único passo em falso poderia destruir a frágil ponte que ainda restava entre eles. "O rei sabe que chega hoje?" perguntou a Catarina. "Foi informado assim que o voo deixou a Gronelândia", disse Guilherme. "Quer que o encontro aconteça discretamente, sem imprensa, sem conferências de imprensa, apenas os três." "E qual é a nossa posição?" perguntou ela. William não respondeu imediatamente. Caminhou em direção à lareira, apoiando uma das mãos na moldura como se estivesse a firmar. Passara os últimos anos a caminhar na corda bamba entre a ruptura pessoal e a estabilidade pública, entre o luto fraterno e a responsabilidade constitucional. E agora outra crise, indesejada, não planeada, incontrolável, tinha caído em pleno inverno. "Depende de como ele chegar", disse William em voz baixa. "Se ele vier acusar, isso vai piorar para todos. E se ele entender?" ela perguntou. William abanou a cabeça negativamente. "Harry não percebe nada há anos. Só aparece quando algo está partido." Catherine observou-o durante um longo momento, as feições suavizando-se com o tipo de empatia que raramente se permitia expressar abertamente. "Ele está assustado, Guilherme. Aquele ficheiro não é apenas uma violação. Mostra-lhe que o palácio não o libertou completamente, nem aos seus filhos. Um pai ou uma mãe interpretariam isso como uma ameaça." Guilherme fechou os olhos por um instante. Ele sabia que ela tinha razão. Sabia também que a máquina da instituição, fria, processual e muitas vezes alheia às consequências, tinha criado esta tempestade. Mas outra verdade pairava no ar. Uma verdade que nenhum dos dois dizia em voz alta. Harry não foi o único que sentiu o passado a invadir o presente. Catherine tocou levemente na borda dos relatórios, como quem toca uma contusão. "Achas que o rei está preparado para até onde o Harry pode levar isto?" E perguntou ela. O maxilar de William contraiu-se. "Ele acredita que sim, mas você não." "Não", disse William, "porque desta vez não se trata de títulos, cargos ou entrevistas. É sobre uma criança, lá fora." A primeira luz tênue da manhã começou a romper a escuridão, banhando o chão coberto de geada de um brilho pálido e frágil. Era o tipo de amanhecer de inverno que revelava tudo. Fissuras, sombras, verdades que ninguém queria enfrentar. Catherine virou-se para ele. "O que fará quando ele chegar?" "Recepcioná-lo", disse William. "Antes." "O rei sim", ela assentiu, sem surpresa. Sempre fora instinto de William manter-se entre a família e o fogo, mesmo quando o fogo carregava o rosto do irmão. Mas antes que ela pudesse responder, um assessor apareceu silenciosamente à porta. "Senhor", o Vu aterrou. "Ele está a caminho." William trocou um olhar com Catherine. Não era medo, nem pavor, apenas o reconhecimento sóbrio de que as próximas horas iriam remodelar tudo. Porque o príncipe Harry não tinha regressado a correr para a Grã-Bretanha por obrigação, mas sim porque alguém tinha ultrapassado uma linha que nem o exílio conseguia apagar. E agora, o inverno colocara os irmãos frente a frente, o reencontro que muda tudo. Por volta do meio da manhã, o céu sobre Londres estava mergulhado numa névoa pálida e invernal. Daquelas que suavizam os contornos da cidade, mas aguçam as emoções de quem aguarda notícias. No Palácio de Buckingham, os portões permaneceram fechados, os guardas inexpressivos. O público alheio ao facto de que, dentro daquelas muralhas, um dos mais delicados acertos de contas familiares da história recente da realeza estava prestes a acontecer. O príncipe Harry tinha desembarcado. Um carro preto transportou-o pelas ruas tranquilas da manhã, com os vidros escurecidos e o percurso deliberadamente ocultado. Sem fotógrafos, sem comboio, sem escolta cerimonial. Apenas um filho a regressar ao lugar a que um dia chamou casa e um pai a preparar-se para uma conversa para a qual nenhum dos dois estava preparado.
Dentro do palácio, o rei Carlos aguardava sozinho na sua sala de estar privada. Uma chávena de chá intocada arrefecia ao seu lado. Tinha dispensado assessores, adiado reuniões e fechado a porta, sabendo que não se tratava de uma questão política ou de um dilema constitucional. Era um pai perante um filho que perdera 2 vezes. Primeiro para o luto, depois para a distância. Quando Harry entrou, o silêncio tornou-se imediato e pesado. Não hostil, não frio, apenas aguardava com anos de perguntas não ditas. Charles levantou-se lentamente, com o rosto abatido pelo cansaço e pelo arrependimento. Harry, disse ele suavemente. Harry não respondeu de imediato. Os seus olhos percorreram a sala, absorvendo os detalhes familiares, o retrato da sua avó, o arranjo de flores de inverno, as pesadas cortinas a emoldurar o pátio gelado. Tudo aquilo eram resquícios de uma vida que outrora trilhara com segurança. Agora pareciam artefactos. Só então falou. O nome de Art nunca deveria ter estado ali. Charles assentiu com a cabeça, as rugas do rosto acentuando-se. Eu sei. Harry deu um passo em frente, a emoção transbordando por baixo da compostura que se esforçara por manter. Guardou o documento sobre o meu filho. Depois de tudo, depois de termos ido embora. Depois de termos dito que queríamos privacidade, ainda o segurou. Charles engoliu em seco. Foi um erro, não uma decisão. É exatamente por isso, respondeu Harry, com a voz embargada pela mágoa, que estou aqui. Do outro lado do palácio, William aguardava numa sala adjacente, caminhando silenciosamente de um lado para o outro, com as mãos cruzadas atrás das costas. Os assessores ficaram de pé, à porta do corredor, fingindo não ouvir os sons tênues de vozes alteradas, passos ou vidros a partir. Mas nada aconteceu. A conversa, apesar de toda a sua importância, manteve-se dolorosamente calma. Charles explicou a brecha administrativa, os ficheiros digitais obsoletos e a falha na supervisão. Admitiu que a estrutura interna da monarquia ainda se estava a adaptar às exigências modernas, ainda demasiado rígida, ainda demasiado lenta para se livrar dos resquícios dos sistemas antigos. Harry ouviu, com o maxilar tenso e os olhos embaciados por um misto de incredulidade e tristeza. O que importa, disse Charles por fim, é que não houve qualquer intenção de fazer mal, mas o mal foi causado, respondeu Harry. E, mais uma vez, é a minha família que paga os erros do palácio. As palavras permaneceram no ar, não como uma acusação, mas como uma verdade. Noutra divisão, William exalou baixinho. Ele conhecia aquele tom. Sabia que Harry já não gritava porque a ferida se tinha aprofundado, ultrapassado a raiva, chegando a algo perigosamente próximo da resignação. Durante um longo momento, nem pai nem filho falaram. Então Charles disse, "De que precisas, Harry?" Harry não hesitou. Uma garantia de que nada com o nome dos meus filhos voltará a estar dentro destas paredes. Nem num ficheiro, nem num relatório, nem num ficheiro perdido. Charles assentiu lentamente, o peso da promessa assentando sobre os seus ombros como mais um manto de inverno. Tens a minha palavra. A expressão de Harry não se suavizou, mas algo dentro deles pareceu estabilizar. Uma mudança silenciosa, o reconhecimento de que a resposta nunca seria perfeita. Mas era alguma coisa. Quando finalmente saiu do quarto, William foi para o corredor. Os seus olhares se encontraram. Não foi reconciliação, nem perdão. Apenas o reconhecimento de que a história entre eles não tinha terminado. Lá fora, os jardins do palácio cintilavam sob uma fina camada de geada. Um pai tinha explicado, um filho tinha exigido. Uma família fragmentada pela geografia e pelo luto dera mais um passo impossível rumo ao que quer que fosse o seu próximo capítulo. E algures na quietude daquela manhã de inverno, a Grã-Bretanha expirou, sabendo que, mesmo na família mais pública do mundo, as batalhas mais profundas são sempre travadas em privado. Sempre.